Eu quero ler um texto que está no primeiro livro dos Reis, para ministrar uma palavra desafiadora, pois o tema em apreço ele é provocativo. Eu quero tomar por base o capítulo 17 do livro dos Reis, para falar-lhes do saceiro que uma mulher refugiada em Deus pode fazer. Capítulo 17, versículo 8, a parte A do versículo 12 está escrito: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água para que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu. 2 pontos. Digam comigo: porém, ela respondeu. 2 pontos. Amados, eu quero tomar por base este texto para meditar convosco na palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar convosco. E neste texto nós temos um desafio, uma provocação e paradigma. E eu gostaria de falar nesta noite de mulheres que quebram paradigmas. É bem verdade que a palavra paradigma é uma palavra de origem grega, que no nosso vocabulário quer dizer um padrão, um limite e uma regra. O interessante é que o paradigma ele faz parte da vida de todos os seres humanos e de qualquer instituição organizada. Qualquer instituição que queira ser bem sucedida tem que ter paradigmas. Qualquer indivíduo que queira se dar bem na vida, ele tem que determinar paradigmas. Mas é bem verdade que qualquer ser humano que quer vislumbrar um novo horizonte, que quer vislumbrar um novo céu, novas oportunidades, eles têm que quebrar paradigmas e enfrentar os desafios propostos. E eu quero tomar por base neste texto para trazer esta mensagem desafiadora. E quero pedir a vossa permissão e paciência para contextualizar o texto, a história, para entendermos o desafio que está sobre os nossos ombros na última hora. É bem verdade que quando nós começamos a folhear a Bíblia no livro dos Reis, principalmente neste texto e no contexto desde o capítulo 10, nós percebemos que foi uma crise desencadeada no reino de Salomão, quando Salomão idolatrou-se e serviu a outros deuses. Então, dentro deste pormenor, a Bíblia diz que Deus automaticamente resolveu rasgar o reino da dinastia davídica, mas por amor a Davi, ele não fez nos dias de Salomão. Então a Bíblia diz que quando Salomão idolatra, Deus resolve no seu coração que já levantaram que pudesse tomar conta das 10 tribos que iriam ser rasgadas posteriormente. A Bíblia nos diz que neste ínterim havia um jovem trabalhador no reinado de Salomão. Era um jovem laborioso que foi constituído como mestre de construção civil no reinado de Salomão, chamado Jeroboão. Então quando Salomão ele quebra os princípios de Deus, então Deus vai na casa do profeta Elias e determina uma palavra para o profeta Elias, para que ele saísse ao campo ao encontro de Jeroboão e profetizasse o que Deus havia reservado para ele. A Bíblia diz que o profeta Elias compra uma capa nova, ele começa a andar no campo em busca do jovem Jeroboão. Quando ele encontra Jeroboão, a Bíblia diz que o profeta rasga a sua capa em 12 pedaços e pega 10 pedaços daquela capa e entrega a Jeroboão e entrega o oráculo de Deus. A Bíblia diz que Elias diz ao profeta, a Jeroboão: Jeroboão, o Senhor vai te entregar 10 tribos da casa de Israel e tu vai reinar ser cabeça e capitão do povo de Deus. Porém, quando Deus assim fizer isto cumprir, não leve o meu povo ao pecado e não permita que o meu povo volte à idolatria. Então Jeroboão recebe aquela promessa e aí
discorrendo em síntese, quando Salomão descobre o que havia acontecido, ele persegue a Jeroboão, que foge para o Egito. Depois da morte de Jeroboão, de Salomão, melhor dizendo, a Bíblia diz que Jeroboão volta para a casa, para Jerusalém. E neste interim, o rei Roboão, que era filho da ida de Salomão e dando origem à dinastia davídica, o rei Roboão assume o poder. Então Deus cria uma situação dentro de Jerusalém e rasga o reino das mãos de Roboão, ou da dinastia davídica. 10 tribos partem para o norte da Palestina, com capital em Samaria. E agora Jeroboão se torna príncipe rei de Israel. E agora Deus cumpre a palavra que prometeu a Jeroboão. Então agora estava tudo indo, caminhando como a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que quando completa o ano do sacrifício, que Deus havia predito por meio do profeta Ias a Jeroboão, que o povo de Israel teria que vir a Jerusalém para adorar a Deus no dia do sacrifício e para confessar o pecado e Deus renovar a força do povo. Porém a Bíblia também ela é categórica. Quando completa o ano e o povo deveria voltar para Jerusalém, sair de Samaria para Jerusalém para adorar a Deus, então Jeroboão se esqueceu do que Deus havia dito. E a Bíblia diz que Jeroboão se ensorbeceu pelo poder que havia Deus lhe otorgado. Então Jeroboão não permitiu o povo vir a Jerusalém para adorar a Deus, com medo de que o povo se apegasse a Rehoboão e não voltasse mais para Samaria. Então o que é que Jeroboão faz? A Bíblia diz que ele faz 2 bezerros de ouro e comete um lapso na sua administração. Ele coloca um bezerro de ouro na região da tribo de Dan e coloca outro bezerro na região de Betel. E ele reúne o povo e diz para o povo não vir adorar a Deus em Jerusalém, mas o povo deveria adorar aqueles bezerros de ouro. E aqueles bezerros foi quem tirou o povo da terra do Egito. Então em contrapartida, ele levanta um altar e vai oferecer sacrifício aos bezerros de ouro. Mas Deus nunca deixou de ter uma tocha acesa e nem alguém que quebrasse paradigma e enfrentasse o desafio de Deus. Então a Bíblia diz que Deus, enquanto Jeroboão estava oferecendo sacrifícios aos bezerros de ouro, então Deus vai no deserto da Judeia e encontra um profeta, e Deus ordena ao profeta a entrar em Samaria. O profeta corta toda a fronteira de Jerusalém, o profeta passa as fronteiras e entra em Samaria. Quando o profeta chega em Samaria, Jeroboão estava oferecendo sacrifício aos bezerros de ouro. Então o profeta olha para o altar e diz: altar, altar, ossos humanos se queimarão sobre você, porque Deus levantará alguém que isso vai fazer acontecer. Jeroboão quis impedir a mensagem. Quando ele estende a mão, a Bíblia diz que a mão do rei Jeroboão seca-se e ele pede misericórdia ao profeta. O profeta ora e Deus restitui. Então Jeroboão, Deus dando este sinal, ele não se advertiu acerca do mal que tinha cometido dentro do povo de Deus. Então, para piorar, ele não se volta a Deus e leva cada vez mais o povo à frieza espiritual. Então Deus começa a puxar o tapete de Jeroboão para mostrar que Deus é Deus e não dará glória dele a ninguém. Então a Bíblia diz que o filho de Jeroboão adoece de uma doença que os médicos não puderam trazer a resolução. Então Jeroboão estava preocupado e não sabia o que fazer. O filho estava à beira da morte. Então ele lembra do profeta Ias, que profetizou acerca de que ele ia reinar em Israel. Então ele pega a sua esposa e pede para que ela vá na casa do profeta Ias. E o interessante é que a Bíblia diz que o profeta Ias já estava ruim da vista, pois a vista havia escurecido por conta da sua idade. Então a mulher de Jeroboão, ela vai em busca do profeta para ouvir o que era que o profeta tinha acerca do filho do rei Jeroboão. Mas só quando a mulher saía disfarçada, não poderia descobrir que era ela a mulher do rei. Quando a mulher vai para a casa do profeta, o bonito é que Deus chega primeiro do que a mulher. Então a Bíblia diz que
Deus entra num diálogo com o profeta e diz: Jeroboão enviou a mulher dele disfarçada a te consultar acerca do filho dele. Então quando ela chegar, você vai dizer assim e assim diz o Senhor. Agora o que é chato demais é que eu posso imaginar, a mulher vai chegando na casa do profeta e a Bíblia diz que ela ia disfarçada para enganar o profeta de Deus. E a Bíblia diz que quando o profeta ouve o barulho dos pés daquela mulher, ele já grita de lá: entra, mulher de Jeroboão, porque eu tenho duras palavras de Deus para te dizer. Quando tu voltares para o palácio, o filho de Jeroboão vai morrer e não vai sobreviver. Então a mulher faz a volta. Quando entra no palácio, o filho do rei Jeroboão morre. Então a Bíblia diz que Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor o levou. Oh, agora aparece uma oportunidade. Nadab, ele assume o poder no lugar de Jeroboão, mas a Bíblia diz que Nadab, rei de Israel, andou nos pecados de Jeroboão e fez o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor o recolhe. Então a Bíblia diz que agora apareceu uma guerra militar e usurpação. Quem seria o rei de Israel? Entre Zimri e Uri, capitão e general do exército de Israel. Então o rei Zimri, ele assume e usurpa o reino de Israel, mas a população, as tribos do norte não aceitou. Então as tribos do norte nomearam o rei Uri como o rei de Israel para trazer solução, pois Israel estava entrando numa crise sociopolítica, econômica e espiritual como sem precedente. Então agora o rei Uri, aclamado pela população como rei de Israel, ele vem para Israel, Samaria, e aí o rei Ozir entra em colapso, toca fogo no palácio e suicida-se dentro do palácio. Agora Uri era a bola da vez. Ele poderia trazer de volta o avivamento para Israel e resolver todos os problemas, mas a Bíblia diz que Uri, ele também entra nos pecados de Jeroboão e faz o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor o extermina. Então agora aparece uma oportunidade. A Bíblia diz que desponta no cenário o rei Acabe. O rei Acabe era tremendo, era esperança para as tribos do norte, era esperança para Israel. Ele estava capacitado para resolver os problemas políticos e econômicos e além ainda do espiritual. Então o rei Acabe assume o poder de Israel, mas ele comete um erro. Ele faz uma promessa à população de que iria resolver todos os problemas dentro de poucos dias, só que ele se esquece que o problema lá era espiritual, e problema espiritual só se resolve de joelho, com jejum e oração. E em vez de ele adorar a Deus, ele confia no braço do homem. A Bíblia diz que ele cruza as fronteiras de Samaria e vai fazer aliança com Etibaal, rei dos Sidônios. E quando ele chega aí na terra de Sidom, ele faz uma aliança entre Etibaal, que era contrário à vontade de Deus, era pagão, os sidônios. Então Deus disse que não era para fazer aliança. Então o rei Acabe faz aliança e agora ele gera um contexto muito positivo, porque agora uma aliança feita entre os sidônios e os israelitas, agora o câmbio podia ser absolutamente legal. Havia um intercâmbio de informação, havia intercâmbio militar e havia intercâmbio socio e político. Então a economia de Israel começou a bombar, começou a crescer. A crise econômica e política agora é resolvida pela autoridade e a experiência do rei Acabe. Agora ele resolve todo o problema acerca das coisas terrestres. Agora faltava o espiritual. O Israel estava frio, não havia mais sacrifício. E o que é que o rei Acabe faz para resolver o problema espiritual? Então ele volta na casa do rei Etibaal, lá em Sidom, e ele sabia que o rei Etibaal tinha uma filha boca quente, uma filha que era expert no quesito adoração. A Bíblia diz que ele vai e
pede a mão de Jezabel em casamento. E a Bíblia ainda destaca, além de ele andar nos pecados de Jeroboão, ele ainda vai pedir a mão de Jezabel em casamento. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, Jezabel, dentro do contexto biográfico dela, ela dava de 10 a 0 em muitos de nós. Ela era expert no quesito adoração, no quesito oração e jejum. Jezabel, desde pequena, ela foi criada nos pés de Baal, mesmo sendo Deus de supervisão. Ela entrava de manhã no templo de Baal lá em Sidom e só saía à noite. Ela era respeitada como a grande líder do poder de superstição por Baal. Então o rei Acabe de Israel, para resolver o problema espiritual de Israel, em vez de levar o povo à oração e o jejum, ele vai e pede a mão de Jezabel em casamento. Agora Jezabel, depois do casamento, ela vem morar dentro de Samaria, e ela agora tinha carta branca para resolver os problemas espirituais dentro de Israel. E agora ela não perde tempo. A Bíblia no capítulo 16 nos dá esta ideia, que ela constrói 40 casas dentro de Jerusalém para os sacerdotes de Baal. E agora ela sabia que Bia, ela veio determinada para tirar o nome Deus de Jeová da Samaria e colocar Baal como Deus de Israel. Não tinha nada a ver, mas ela veio determinada para tirar o avivamento espiritual de Israel, que já estava lá embaixo, e trazer uma nova doutrina de Baal. E para isso ela precisava divulgar o poder que Baal tinha acerca da superstição. Então o que é que ela faz? Ela compra, ela começa a pagar e a subornar aqueles profetas de Israel que antes profetizavam do nome do Deus verdadeiro. Então ela sabia, se aqueles profetas começassem a profetizar que agora quem era Deus era Baal, o povo acreditaria. E o pior é que ela encontra um grupo de profeta de cozinha, uns cabas safados sem vergonha, calça frouxa, que aceitam o suborno e é vendido e se vende para profetizar no nome de Baal. E a Bíblia diz que aqueles caras lisa, eles começaram a entrar em Samaria e profetizavam agora no nome de Baal. O impacto foi tão grande que a Bíblia diz que o povo cocheava entre dois pensamentos, não sabia mais quem era Deus, se era o verdadeiro Deus ou se era Baal que era Deus. E Jezabel foi pegando fama. Os profetas que não se vendiam tinham que fugir de Samaria, mas graças a Deus que ainda teve 7.000 que não se curvou, preferiu fugir, ir para a caverna, comer pão e beber água, arriscado morrer. Eu morro, mas eu não me vendo. Eu morro, eu bebo só água, mas eu não deixo de profetizar no nome do Deus verdadeiro. Cadê esses profetas já chegou? Cadê os profetas? Agora aqueles profetas começaram a profetizar e o caos foi terrível. Jezabel agora quer dar uma cartada final para acabar com a vez do nome de Deus dentro de Samaria. Então o que é que ela faz? Ela pede autorização, capítulo 16, para ela construir um templo, uma casa, um altar ao Deus Baal dentro de Samaria. Oh, irmão, era mesmo que colocar a imagem de escultura ou de adoração ou de idolatria dentro do púlpito da Assembleia de Deus. Era um absurdo, não é verdade? Então o que é que ela faz agora? Ela pede para construir ao rei Acabe um templo para aclamar de vez, para determinar que Deus de Israel era Baal. Então o Acabe desviado, ele permite que se fizesse aquele templo. Então eu quero acreditar em um contexto cívico, em um contexto solene. Então o templo a Baal está construído na praça principal de Jerusalém, e melhor dizendo, de Samaria. Então dentro daquele dia veio o convite para todos os moradores de Sidom, para todos os moradores de Israel se comparecerem naquela reunião solene. Era a inauguração ao templo ao Deus Baal dentro de Israel. E agora o nome do Deus
do avivamento ia sair de Israel. Então, ao dia da inauguração, estava tudo preparado, e agora estava naquela reunião para cortar a fita inaugural. O lado direito, obviamente, Etibal, no meio o rei Acabe, e à esquerda Jezabel. Este era o tempo normal, a liturgia normal da quebra daquela fita. Então, enquanto eles se preparavam para inaugurar o templo a Baal, então Deus procura alguém que tivesse coragem de quebrar esse paradigma e ir em Samaria e entregar uma palavra do alto do céu. Então eu quero acreditar em um pensamento próprio, com base no século 21. Aí o nosso Deus, ele vai no centro religioso de Jerusalém, aonde tinha os melhores pregadores, mas quando Deus chega lá, só encontra aqueles que só ia se tivesse hotel 5 estrelas e tivesse até reserva para o cachorrinho da família. Aí eu quero acreditar que Deus em Jerusalém só encontra aqueles que estavam preocupados com a retórica, que tinha que depositar primeiro para poder chegar no evento. Aí não dá certo não. Deus não queria famoso, Deus queria um profeta, Deus queria um profeta. Aí Deus vai na cidade dos matutos, chamada Tesbite. Quando Deus passa lá em Tesbite, aí encontra Elias. Eu quero conjecturar que Deus diz: Elias, tem um pepino lá em Samaria. Acabe está inaugurando um templo a Baal lá dentro, e eu quero que você vá lá. Vou agora, Senhor. Agora imagine, a multidão era um momento cívico, era silêncio. Vamos subindo o degrau. É Tibaal, Acabe e Jezabel. Vai subindo o degrau para cortar a fita inaugural. De repente, no meio da multidão, aparece um grito, uma voz ensurdecedora. Era o profeta Elias. Ele entra gritando: Rei Acabe! Rei Acabe! Quando ele se vê, Elias abre a boca, estende o dedo, o cabelo soprado pelo vento, e ele diz: escuta o que diz o Senhor, em cuja presença eu estou. Nestes anos não haverá orvalho e nem vai cair chuva, segundo a minha palavra, para você saber que em Israel ainda tem um Deus verdadeiro, ainda tem Deus que dá coração de crente. Eu quero acreditar que Jezabel pergunta: quem é essa? Quem é? Eu quero pensar que é Tibaal, diz: esse é Elias, o desvida. Quando ele fala, sai de baixo. Vamos matar. Aí Deus diz: foge e vai te refugiar no querido, que eu vou cuidar de você. Mas pastor, o que é que o senhor quer dizer? É que a história ainda continua mesmo. Mudou o cenário e os personagens, mas a história ainda é a mesma. O avivamento na casa de Deus, a presença de Deus na vida dos crentes, sempre foi questionado. Sempre quiseram apagar o avivamento. Desde que Jesus chegou para trazer as novas de avivamento, que quiseram já no tempo de Jesus calar Jesus. O bonito é que os próprios judeus, eles sabiam disso. Eles esperavam Jesus e quiseram calar Jesus, porque Jesus não veio com pompa política. Mas Jesus nunca parou. Ele sempre enfrentou os desafios. A Bíblia diz que na liturgia, a história nos diz que na liturgia da sinagoga judaica antes de Jesus, o púlpito era diferente de hoje. Haviam 3 cadeiras, uma à direita,
era o líder à esquerda, o assistente, mas a do meio era vazia. Só o enviado de Deus que ia trazer o avivamento podia sentar no meio. Aí um dia Jesus, já com 29 anos de idade, quando começa o seu ministério, depois que começou a fama dele, aí Jesus resolve ir lá na Nazaré. E num dia de sábado, Jesus vai para a sinagoga para o culto. E naquele dia, o líder da sinagoga foi dar uma oportunidade a Jesus naquele culto. Jesus pega o livro da lei e abre no profeta Isaías, e ele começa a ler e a dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar novas aos mansos, para restaurar os contritos de coração, para abrir as prisões aos presos, anunciar o ano aceitável da salvação e apregoar o dia da vingança do nosso Deus. Depois que ele lê, a Bíblia diz que ele fecha o livro e vai e senta na cadeira do meio. Quando ele senta na cadeira, a Bíblia diz que os olhos de todos olharam para ele. Aí ele abre a boca e diz: hoje se cumpriu a profecia em vossos corações. Em outra palavra, o avivamento chegou. O avivamento chegou. Ele sai de lá expulso e vai para a região de Herodes. Ele começa a pregar na região de Herodes, e Herodes se incomoda. Herodes chama um grupo de fariseus e diz: vão calar a boca de Jesus, senão eu vou prender ele. Aí os fariseus chegam onde estava Jesus pregando e diz: Jesus, Herodes disse: ou o senhor para de pregar, ou ele vai prender o senhor. Aí Jesus olha para os fariseus e diz: olha, volte e diga àquela raposa que eu vou pregar hoje, vou fazer milagre, eu prego amanhã, vou expulsar demônio e vou pregar ainda depois de amanhã e vou trazer avivamento. Sempre quiser, a história não mudou. A igreja primitiva, quando Jesus vai ao céu e promete derramar o avivamento através do Espírito Santo, o que eu acho interessante é que a igreja se escondeu. A igreja ainda não tinha recebido este avivamento selado pelo Espírito Santo, e os irmãos da igreja primitiva se trancaram com os apóstolos. A igreja estava cerca de 120 crentes, quando de repente o Espírito Santo desce como um poder e grande glória, como um som de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa. A igreja foi recebida pelo poder de Deus. Os irmãos entraram num poder pentecostal tremendo, e naquele dia a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. E o que é bonito é que agora os crentes esperavam tanta volta de Jesus, que eles viviam um avivamento tão tremendo que começaram a impactar a cidade de Jerusalém. Agora imagina, a segunda pregação, o número vai para quase 5.000. Agora imagina 5.000 crentes, entre homens e mulheres, pingando azeite, pentecostal, bombardeando a rua de Jerusalém. Imagina, a zoada, o barulho que não era. Eles estavam tão avivados e num poder tão grande que eles começaram a menosprezar alguns edictos imperiais. Por exemplo, havia um edicto do César, que todo cidadão romano, judeu ou não, que morasse na jurisdição dele, tinha que reverenciar todo dia, cotidianamente, tinha que reverenciar a César. Só para vocês terem uma ideia, me ajuda aqui, companheiro. Era obrigação de qualquer cidadão, quando encontrava um ou outro, apertava na mão, olhava nos olhos e dizia: Sacrilhão. O outro respondia: Sacrilhão, que quer dizer César é o Senhor, e passavam pelo outro. Mas depois do avivamento e da promessa que Jesus fez do arrebatamento, as pessoas iam se convertendo e Jesus se batizava com o Espírito Santo, a poeira tapava. Então eles viviam um avivamento tão tal que esperava Jesus naquele dia, a ponto que eles esqueceram do exército imperial. E quando um crente avivado encontrava o outro na
rua já havia sorrido como tu sorriu agora, abria os dentes bonito e levantava a mão e encontrava o outro e dizia: Maranata, meu irmão, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que nós queremos ir para o céu. A igreja não desistia e sempre quiseram tirar esse avivamento da igreja. Samaria precisava de avivamento, e Jezabel veio para acabar com o avivamento e a história do Deus de Israel. No mês de março desse ano, eu tive o privilégio de pregar no berço do cristianismo na região da Itália, no berço, ou seja, histórico. E o que me marcou é que naquele dia eu me arrepiei e fiquei mais crente, e me envergonhei do crente que eu era. Quando eu preguei na cidade de Turim, o pastor daquela igreja disse mesmo, muito alegre, um culto abençoado, disse mesmo: amanhã eu vou te levar para conhecer os pontos históricos, para tu sair daqui mais crente. Então ele começava a mostrar aonde os irmãos perdiam a vida, era esfolado, mas não abria mão do avivamento que Jesus enviou. Aí depois, já no final do dia, ele disse mesmo: se tivesse tempo, eu ia te levar no corredor do fogo. Aí eu me arrepiei. Que quer dizer, pastor? Ele disse mesmo: o imperador romano, com raiva da igreja, mandou fazer uma praça com um tacho bem grande, com uma aba enorme, e fez um corredor para jogar os crentes dentro do tacho pegando fogo. Aí ele marcava o dia do espetáculo e prendia os crentes pentecostais, avivados, canela de fogo. Aí amarrava os crentes um no outro, de dois em dois, colocava na porta do corredor e mandava encher um tacho de azeite e tocar fogo. Quando o fogo estava bem alto, a multidão aplaudindo o imperador, aí os soldados iam chamar os crentes. Aí ele disse mesmo: o pior era que quanto mais o fogo crescia, os crentes começavam a brigar um com o outro lá na beira do corredor. Aí eu questionei: pastor, por que os crentes brigavam? Era com medo de morrer? Ele disse: não, meu, não. Eu digo: se eles brigavam porque queria poder na igreja, cargo na igreja. Ele disse: muito menos, meu. Eles brigavam, pastor, por quê? Ele disse mesmo: quando os fogos estavam aquecidos, que os soldados vinham em direção a eles, eles começavam a brigar um com o outro. Eu digo: por quê? Ele disse: porque um olhava para o outro e dizia: deixa eu ir primeiro. O outro dizia: não, quem vai primeiro sou eu. Deixa eu ir primeiro. O outro dizia: não, quem vai primeiro sou eu. Isso aqui é avivamento. O interessante é que quando jogavam eles dentro do fogo, do tacho, os soldados subiam com eles e jogavam dentro do tacho pegando fogo, que os soldados desciam nos degraus. Eles viviam um avivamento tão grande que quando todos pensavam que o fogo tinha derretido eles saltavam de dentro do tacho pegando fogo vivo da silva. Eles ficavam em pé na beira do tacho e começavam a correr na beira do tacho gritando: o Deus de Roma não é de nada, mas o Jesus da igreja é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Rai Kalaya Shandor Vaya Shandora.
Estou trazendo um grande avivamento nesses últimos dias. A minha igreja vai vivenciar nesta terra um avivamento como tal nunca houve. Esta cidade será invadida pelos quatro cantos pelo meu poder de uma forma torrencial. E vidas que estão na lama vão ser resgatadas, e outros que estão desanimados eu vou reavivar, porque muitos que estão aqui vão viver dias de grande avivamento. Diz o Senhor desta igreja. Glória, glória a O Espírito Santo do Senhor me ortora, mulher. A partir de hoje tu não serás mais um peixe, mas uma pedra de fogo que está queimando dentro de mim. O Espírito me ortora transferir para a tua vida. E as tuas mãos vão ser usadas para grandes proezas na presença de Deus. E tu serás levantado em uma grande atividade que Deus está designando. Prepara os teus lombos, porque grande vai ser a obra que Deus está te levantando e está te renovando nesta noite. E como prova disso, recebe a unção que está sobre mim, segundo a autoridade do Senhor. Recebe! Avivamento. Samaria precisava de avivamento. O ribeiro seca, o querido seca. Quando o querido seca, aí Deus vai a Elias, dispõe-te, levanta-te e vai a Sarepta. Eu disse que eu estou pregando sobre o estrago e o saceiro que uma mulher refugiada em Deus faz no inferno. Aí Deus diz: eu já levantei, eu já ordenei a uma mulher viúva para te sustentar. Olha quem é que Deus vai usar, irmão. Uma mulher. Elias sai do querido, segundo a geografia, cerca de 60 quilômetros para a fronteira ou para a cidade de Sidom, de Sarepta. Quando ele chega cansado na porta da cidade, aí o negócio muda de história. A Bíblia diz que quando ele chega na porta da cidade, ele encontra uma mulher apanhando lenha. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês imaginarem. Me ajuda aqui, irmã, por favor, me ajuda aqui. Uma irmã pentecostal, vem aqui. Agora imagina, o profeta chega na porta da cidade. Pode vir mais para perto. Quando ele chega na porta da cidade, tinha uma mulher apanhando alguns gravetos. Aí ele olha para ela e diz: senhora, dá para a senhora ali trazer um copo com água que eu estou com sede? A mulher foi tão educada que a Bíblia diz: e ela indo foi buscar. Vá buscar a água lá, vai buscar lá na frente da água. Pode ir, vai olhando para frente. Aí a Bíblia diz: e indo ela buscar, ele a chamou. Ô irmã, ei, irmã, o problema está nessa rodadinha aí, ó. Samaria precisava de um avivamento, e aquela mulher estava no meio de uma crise.
Aí a Bíblia diz que ele a chamou e disse: traga também um bolo, que eu estou com fome. Aí a Bíblia diz: porém, ela respondeu: 2 pontos. Obrigado. Eu costumo dizer, se ela fosse nordestina, feita mulher nordestina, Bíblia, pentecostal com sangue na veia, ela tinha voltado para Elia e tinha dito: o senhor está me achando com a cara de besta, tá? Ela olha para ele e diz: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. A palavra porém no nosso vocabulário é uma conjunção adversativa. A mulher não aceitou. E os 2 pontos, o escritor deixou ela desabafar. Ela disse: eu não tenho nada. Mas Samaria precisava de um avivamento. Ela disse: eu vim apanhar esses 2 pedaços de lenha para fazer o único bolo, para eu comer com meu filho e depois morrer. O que é que o senhor quer dizer, pastor? É que no mínimo aquela mulher tinha 5 paradigmas, ou 4 a 5 paradigmas, que ela não podia dizer sim para Deus. Primeiro, era viúva, e viúva na época era boca quente. Segundo, não tinha crédito. Terceiro, estava decepcionada. Quarto, não tinha mais sonhos e nem projetos. Quinto, a morte já estava esperando ela. No meio de uma crise terrível, olha quem Deus vai. É por isso que eu tenho medo de tocar em crente, irmão, por mais ruim que seja a situação dele. Ela estava vivenciando uma crise terrível. Dá para você bater no peito e dizer assim para quem está ao seu lado: você quer ver uma confusão no céu? Mas fala mais alto: quer ver uma briga no céu? Diga: mexa comigo. Fale mal de mim por aí. Deus não vai escolher o rei. Deus usa o profeta, mas agora ele refugia uma mulher cheia de paradigma, cheia de crise. Aí eu comecei a questionar. Eu fui para a psicologia, os meus amigos disseram: Gêmeo, isso é complexo. Eu procurei psiquiatras para me explicar. Eles disseram: Gêmeo, olha, não esquecer, isso já é de fábrica, ela já vem isso no manual que Deus fez. Por que a mulher foi escolhida no meio de uma crise? Aí Deus me tocou no coração e disse: é porque a mulher não desiste, gente. A mulher é terrível. A mulher é diferente dos homens. O homem no meio da crise, ele quer tirar a vida, quer tirar a cabeça. Eu, quando saía da empresa, ia para a igreja que chegava em casa, muitas vezes no meio da crise a minha esposa dava um sorriso e por volta de meia-noite dizia: meu filho, como foi o dia hoje? Eu trancava a cara, saía remungando. A minha neta de 9 anos dizia: deixa, vovó, homem é assim mesmo, homem é complicado demais. Pode olhar na história bíblica, na história secular. No meio da crise, o homem tira a própria vida. O homem cai por cima da espada, pula de ponte, atira na cabeça. A mulher não. O diabo sabe tanto poder de persuasão que a mulher tem na presença de Deus, que ele a bombardeia direto. Ele sabe, se tirar o marido da igreja, o marido só vai, só ele. Se ele arrasta o jovem da igreja, o jovem vai sozinho. Mas se ele arrasta a mulher da igreja, a mulher leva tudinho junto. Ela é terrível. Mas ele quebra a cara, porque ele não sabe que a mulher tem poder. A mulher refugiada em Deus faz saceiro no inferno. Eu tiro pela minha. Muitas vezes no meio da crise, eu digo: ela hoje vai desistir. Aí o diabo diz: ela hoje vai entregar o cargo, ela hoje não vai para a igreja. A mulher é terrível, vocês são terríveis, mano. Aonde eu ando, a igreja é 80, 90% é mulher. Na igreja que eu dirijo, quando o culto está frio, eu digo: Deus, levanta uma mulher falando de mistério. Quando uma mulher cheia de Deus levanta falando de língua, a
história do culto muda, o negócio muda, e Deus manda poder no culto. A mulher é tão terrível que quando o diabo diz ela não vai aguentar, ela vai desistir. Aí no ápice da crise, que todo mundo diz ela vai entregar o carro, ela não vai mais para a igreja. Aí eu percebo pela minha que naquele dia ela está mais agitada. Quando a crise está no alto, ela entra no quarto, tira um prendedor do cabelo da cabeça, chega com o cabelo todo arrepiado, vai lá na cozinha, pega a tampa da panela, joga na parede, começa a dar uns tapas no menino, fala mais do que nos outros dias. Aí o diabo diz ela vai desistir hoje, mas quando é a noite, é a primeira que chega no culto. Eu estou aqui, Jeová, eu estou aqui, cadê as mulheres? Já chegaram? Olha para essa irmã que está ao teu lado e diz: nós somos pouca gente. Ela aqui no menos 5 paradigmas. Aí o profeta olha para ela e diz: vai, faz o que tu disseste. Agora o primeiro pedaço é para mim. Aí Deus colocou o paradigma e o desafio. Samaria precisava de avivamento. E olha quem Deus vai usar para trazer avivamento para Samaria. Dá para você colocar a mão dessa irmã que está do teu lado e dizer para ela: Deus está te usando para um grande avivamento. Diga: a tua casa que se prepare, a tua rua que se prepare. Diga: a nossa igreja que se prepare. Agora imagine, eu estou aqui, me permita, a submissão aqui na minha retaguarda psicóloga. Agora imagina aquele momento daquela mulher. A partir dali, ela estava refugiada em Deus. Agora imagina, você que é mãe, imagina o teu filho pedindo comida. Imagina você só tendo um restinho que só dá para fazer um pequeno bolo, não dá para fazer dois, não é só um. E o teu filho puxando a tua blusa e dizendo: mamãe, eu quero comer, senão eu vou morrer. E lá fora o profeta dizer: o primeiro pedaço é meu. O que você faria? Aquela mulher vai para a cozinha com o jacurano, pega o restinho de azeite, bota na frigideira, pega um pedacinho, o restinho da panela de farinha, só dá para fazer um pequeno bolo. Imagina o psicológico dela, a razão dela. A razão dela dizia: eu quero acreditar, já é o fim, tem mais jeito não. Tu vai ouvir a voz daquele profeta e vai deixar o teu filho morrer. Só que do outro lado Deus dizia: eu tenho urgência de um grande avivamento. A razão dela dizia: olha para o teu filho, já está cadavérico, tu vai deixar ele com fome. E ela mexia da panela e o bolo engrossando. E Deus dizendo: eu tenho urgência, eu tenho urgência, eu tenho urgência. O menino chorando, a morte já de braços abertos esperando. Aquele bolo dava para passar mais um dia, e o menino já cadavérico, e ela também mexendo o bolo. E a razão dela dizendo: é o único, é comer e morrer. Mas o poder do avivamento dizia: acredite, porque eu tenho urgência e não vai ver o que eu vou fazer. O bolo fica pronto. O que era que você fazia? Quando o bolo fica pronto, cheira, o menino diz: mamãe, cadê o meu? Ela pega a panela, o bolo cheirando, o menino: mamãe, me dá, mamãe. A cabeça dela, ela passa pelo menino, ela ignora o filho, aí vai para o profeta e entrega o bolo. Quando o profeta pega, olha para ela e diz: escuta o que diz o Senhor, a partir de hoje não vai faltar mais farinha na panela e nem açúcar. É o que o Senhor quer dizer.
Deus conta conosco nestas últimas horas. Não demorou muito, aquela mulher foi sacudida pelo poder. O profeta se alimentou, passou alguns dias sustentado por ela, pelo azeite e pela farinha. Depois ele veio para Samaria, mandou levantar o altar, reuniu todos os profetas de Baal, todos os profetas de Azera, todo o povo no monte. Ele clama, o fogo desce e Deus traz um grande avivamento. E todo Israel começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diga comigo: só o Senhor é Deus. Mais uma vez: só o Senhor é Deus. Agora imagina com toda a força, todo Israel gritando, só com toda a força do pulmão: só o Senhor é Deus. Que estraga aquela mulher no feio do inferno. E o que é que o Senhor quer dizer? É que a história ainda é a mesma. Nós estamos no século 21 e estão fazendo de tudo para tirar esse avivamento. Mas enquanto tiver mulher pentecostal na igreja, enquanto a igreja Assembleia de Deus tiver homem do lombo cingido e mulher disposta a se entregar e quebrar paradigma e aceitar o desafio de Deus, o inferno vai ficar sempre do lado de fora. Enquanto tiver mulher comprometida com Deus, que aceita o desafio de Deus, a modernidade e o mundo nunca vai entrar na igreja, porque sempre vai ter poder, sempre vai ter avivamento, sempre vai ter batismo, sempre vai ter cura, sempre vai ter milagre. Diga para quem está ao seu lado: chegou o século 21. Mas fala alto: que chegou o século 21. Diga: agora é a nossa vez. O inferno precisa saber que ainda tem crente pentecostal na terra. Tem muitos lugares, pastor, que dizem por aí que nem glória se dá mais. Debaixo do sangue de Jesus, o que um crente avivado faz, irmão. Eu fui convidado para uma igreja no Sudeste, uma igreja que parece um palácio, só tem doutor. Naquela cidade eu já tinha pregado em algumas congregações pequenininhas, e os pastores, meus amigos, não falavam de mim na série, porque eles diziam: o nordestino é doido. Quando ele dá lugar, ele sai de baixo. Só que eu fui pregar em Ribeirão Preto, aí o pastor de Ribeirão Preto me indicou para aquela cidade. Aí o filho do pastor, que é deputado federal, o pastor Genival Cid, acertou tudo. Eu fui para o Congresso de Jó. Aí os meus amigos disseram: meu Deus, não vou nem para aquele culto, porque naquela igreja ninguém levantava a mão, ninguém podia dizer glória, porque só tinha gente. Só para você ter a ideia, quando eu desembarquei no aeroporto, chegou um diácono na igreja para me pegar, me levou para um hotel 4 estrelas e me botou lá. Era o mais fraco que tinha da igreja. Quando foi de noite que ele veio me trazer, o hotel era dele. Só para você ter uma ideia de como era a igreja. 20 para as 9, o pastor disse: vamos ouvir o pregador de Alagoas. Ei, irmão, eu não preguei não. Eu comecei com 220 por hora. Mas quando deu 9 horas, aí os doutores começaram a cortar laço. Os doutores começaram a levantar a mão. Os doutores começaram a ser batizados. E Jesus fez um saceiro terrível. E hoje todo ano eu volto lá. Diga: é a nossa vez. Diga: até o arrebatamento eu vou ser cheio de fogo até o tutano do outro. Cadê as mulheres que vão, as quebradoras de paradigma? Cadê aquelas mulheres que vão parar de dizer: eu não posso mais, e vai se dedicar, e vai se disponibilizar para o avivamento de Deus? Cadê a mão dela? Bate no peito e diga: Deus, conta comigo, Deus, conta comigo, Deus, nesta última hora, conta comigo. O inferno precisa saber que já tem crente pentecostal do século 21. Eu costumo dizer, eu fui pregar lá em Mato Grosso e eu passei perto de uma fazenda de um homem que anda dizendo por aí que é Jesus. O que eu achei bonito é que um dia eu vi ele na televisão com a coroa de espinho na cabeça
com a veste comprida e um sapato de sandália de couro no pé. Aí o entrevistador perguntou: o senhor é Jesus? Ele disse: sou. Vem fazer o que na terra? Ele disse: eu vim trazer avivamento para a minha igreja aqui da Fria, e papai vai mandar buscar ela. A camisa do mundo. Outro dia eu li um artigo, eu estava pregando lá em Curitiba, e eu li um artigo que ele chegou lá no Paraná, em Londrina, e fechou o shopping. Quando ele entrou no shopping com aquela roupa branca, com a coroa de espinho, os compradores do shopping fecharam ele, trancaram a rua, trancaram o shopping para pedir oração e autógrafo. A multidão oprimiu tanto que ele subiu para uma plataforma. Quando ele subiu para a plataforma, aí começou a orar pelas pessoas. Só que naquela igreja, naquele shopping, tinha uma irmã assembleando a candela de fogo fazendo compra. Ela estava com uma menina de 9 anos arrastando. Quando a menina viu aquele homem vestido de branco, com a coroa de espinho na cabeça, olhou para ela e disse: mamãe, Jesus está ali e ele vai me batizar hoje com o Espírito Santo. A mãe disse: não, minha filha, aquele é um mentiroso, eu conheço o meu Jesus. Mas a menina disse: não, a titia na escola disse que Jesus é assim. Correu, soltou a mão da mãe, correu para onde está aquele homem. Eu não quero citar o nome, está filmado, questão ética. Aí quando ela chega, rompe uma multidão maior do que essa, irmão. Quando chega molhadinha, vai para perto da plataforma. Quando ela chega, que ele vê aquela menina suada, a menina olha para ele, 9 anos, e diz: moço, o senhor é Jesus? Ele olha para ela e diz: sou, filha. Aí ela diz: o senhor é Jesus? Me batiza com o Espírito Santo, que eu quero ser cheio de fogo, feito da minha mãe, que eu quero tocar fogo na minha igreja. Aí ele olha para ela e diz: minha filha, é mentira daqueles crentes fanáticos. Eu não batizo ninguém mais não. Eu só batizei os apóstolos quase 2000 anos atrás. Não vá na onda não. É mentira deles, eu não faço isso mais não. Aí quando ele se justificava, a menina no meio da multidão deu 3 passinhos para trás e estendeu o dedinho e disse: mamãe, quem te disse, moço? Aí ele disse: ela disse o quê? O senhor é um mentiroso sem vergonha, porque o Jesus da minha mãe ainda batiza na minha igreja, ainda cura, ainda faz milagre, ainda traz uma avivamento. Até o arrebatamento nós vamos estar coberto de fogo. Eu recebi um e-mail. Estou dizendo isso para você saber o peso que está sobre os nossos ombros. E aquele e-mail foi muito profundo. Eu não sei se vocês receberam, alguns companheiros receberam. O interessante é que eu fui pregar lá, pastor. E quando eu cheguei lá, procurei saber da história, disseram que foi aquele jovem ali de 15 anos. Ele entrou no ônibus, lotado, para a escola. Quando ele chegou no ônibus, agora há pouco, aí o Espírito Santo pegou ele dentro do ônibus, e ele começou a gritar no ônibus: Jesus está voltando, arrependam-se, é tempo de avivamento. E ele foi gritando, e ia um policial no ônibus. O policial ia com uma criança de 5 anos no colo, filho dele. Aí o policial foi inchando. Quando ele se enxomeu, foi onde estava o jovem. Disse: se você disser isso de novo, eu vou quebrar a sua cara até agora. Aí o menino tremeu e sentou de novo. Quando o menino sentou, não deu 5 minutos, Deus pegou ele de novo. O menino começou a pular e gritar: Jesus está voltando, é tempo de avivamento, arrependam-se. O policial pega a criança dele, bota no colo esquerdo, vai onde está o menino e disse: eu não disse que ia esmurrar você até a morte. Quando ele fechou o punho para dar o primeiro murro no menino, a criança no colo dele disse: papai, faz isso não, papai. Foi Jesus que mandou ele pregar aqui dentro, e está bom o senhor ter vergonha na cara e aceitar Jesus se quiser morar no céu. O policial caiu dentro do ônibus, chorando, largou a criança e começou a dizer: filho, ora por mim, filho, eu quero subir para o céu, eu quero fazer parte da tua igreja, eu quero receber esse avivamento, ora por mim, ora por mim. Aí o menino tremendo olhou para ele e disse: moço, o que foi que eu fiz? Eu fiz alguma coisa? Aí o soldado disse: você não fez não, mas o teu Jesus fez. O meu filho era mudo e surdo desde nascença, e hoje ele falou: Jesus, 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 Jesus está voltando, é tempo de avivamento. Fique de pé, por favor. Diga para quem está ao seu lado. Diga: até o arrebatamento. Diga: você vai se incomodar muito comigo.
Porque daqui para frente é só glória a Deus, aleluia, amém, com a cruz do laço. Uma mulher refugiada em Deus faz um estrago terrível. Você sabe por que Ruth está no tema? Porque ela quebrou paradigmas. Ela aceitou o desafio de Deus. Orfa desistiu. E Ruth e Noemi dizia: volta minha filha para a tua terra, para os teus deuses, no meio da crise. Orfa desistiu. Mas Ruth disse: não insista para que eu te deixe, porque aonde tu fores eu irei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aonde tu for sepultado, ali serei eu. Você está disposto a quebrar os paradigmas nessa noite? E acabar com aquele negócio: eu não posso. Deus não escolhe quem pode. Eu não sei. Deus não escolhe simplesmente quem sabe. A mulher viúva era viúva, estava no meio de uma crise. Ruth era estrangeira, estava no meio de uma crise. E você nesta noite pode estar no meio da crise, mas foi você que Deus escolheu. Se você está perto de uma pessoa que está ao seu lado, vira assim para ela, como eu vou virar aqui para o seu companheiro. Me permita, pastor. Se for do mesmo sexo, a não ser que seja casado, vira para essa pessoa que está ao teu lado e olha assim para ele, frente a frente, como eu estou com ele aqui. Faz esse favor, se você pode. Vira assim para ele, como eu estou com um companheiro aqui. E diga para ele: o arrebatamento pode ser hoje. E eu vou sempre ser cheio de fogo. Diga aí: eu quero subir com você. Que lá é que o fogo vai ser grande. Diga: 24 horas. Só glória. Só aleluia. Sou santo, santo. Diga para ele: mas seu arrebatamento não foi hoje. Eu quero deixar um encontro marcado aqui com você. Agendado. Pergunta a ele: aonde? Diga: você lembra daquela rua de ouro do Apocalipse? Diga: aquela avenida vizinha o muro de jaspe. Diga: naquela primeira esquina tem uma praça de ouro puro. Diga: no meio dela tem a árvore da vida. Diga: e ela é banhada pelo rio de cristal. Diga: e os bancos são de ouro. Diga: vai ser lá. Eu vou estar lá falando em língua lá. Agora diga a ele: se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera. O sangue vai estar no meio da perna aqui. Diga: mas eu vou estar avivado. Diga: eu vou estar lá. Aperta a mão dele, diga: está fechado. Abraça ele, diga: fecha, fecha. A igreja vai subir no meio do fogo. E crente que gosta de fogo, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Adore, adore, adore. Homem de Deus, quando ora, milagres na hora tem que acontecer. Josué errou o fogo, parou aqui grande poder. O machado nas águas, o homem de Deus orou e fez flutuar. Quando Elias orou, logo fogo desceu, fogo de Jeová. Quer ver milagres aqui nesse lugar. O segredo é da glória, a glória de Deus vai se começa a operar. Pra ser avivado aqui neste lugar. O segredo é da glória, a glória de Deus vai se começa a operar. Segura aí, instante. Segura aí, instante. Segura aí. Deixa só baixinho. Segura aí, cantor. Segura aí. A primeira vida para Jesus. O primeiro filho afastado pode estar pertinho de você. Aonde está você? Levanta assim a mão.
Se tem um filho afastado, se tem uma pessoa não crente, faz assim com a mão, para eu te ver. Cadê você? Faz assim com a mão se você pode. Ajuda ela aí, minha irmã, ajuda ela aí. Se tem alguém não crente, cadê a primeira alma para Jesus? Cadê a primeira alma? Cadê a primeira vida para Jesus? Que quer se entregar nesta noite para Jesus? Cadê você? Está vindo a primeira ali. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda? Saia do seu lugar. Eu quero orar por você. A igreja quer orar por você. Ajude ela aí, minha irmã. Ajude ela aí. Se você está perto de um filho afastado, de uma pessoa que ainda não é crente, diga para ele que Jesus tem urgência. Jesus tem urgência em trazê-la de volta. Cadê ele? Cadê ela? Vem, filho. Que Deus te abençoe, filho. Que Deus te abençoe. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda pessoa para Jesus? Eu quero orar, eu creio que eu não tenho mais tanto tempo, mas eu quero orar por esta vida aqui. Me permita, pastor. Soberania eterna, Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar esta alma que vem aqui à frente e aceitar como Salvador. Toma ela nas tuas mãos e através dela faça grandes milagres nesta cidade onde ele mora, Senhor, na sua rua. Usa-o como tocha de fogo para a glória do teu nome. E a igreja diz: agora cadê os crentes que não são batizados com o Espírito Santo? Um congresso de senhoras. E um trabalho desse, o tema é provocante. Cadê os crentes que ainda não são batizados com o Espírito Santo? Faz assim com a mão, se você pode. Então vem para cá para orar conosco. Vem para cá. Se você pode vir aqui à frente. Cadê os crentes que não são batizados com o Espírito Santo? Cadê os crentes que precisam? Cadê os crentes? Cadê? Vinha para cá, corra, meu irmão, para a gente orar. Não é o pastor, não é os pastores, é Jesus. Esse direito você já tem. Nós estamos num congresso de senhoras. E quando uma mulher ora, o céu se abre. Eu estou dizendo que uma mulher refugiada em Deus, ela faz saceiro na terra e no inferno. E aqui nós estamos diante de uma multidão de mulheres cheias de Deus. Cadê as mulheres cheias? Cadê as mulheres cheias de fogo? Cadê elas? Cadê as mulheres que ainda falam em mistério do século XXI? Cadê elas? Cadê elas? Cadê os crentes no século XXI ainda falam em mistério, ainda profetiza e ainda estende a mão para Jesus batizar e fazer milagre? Então cadê os crentes batizados cheios de fogo? Venha você que não é batizado com o Espírito Santo. Venha você que precisa de um milagre. É Jesus que quer te batizar nesta noite e você tem direito, porque Ele conquistou lá no Calvário. Aqui tem mulheres poderosas em Deus. Tem mulheres que quebram paradigmas e aceitam os desafios que Deus lhe propõe. Aleluia. Nós vamos orar. Depois que orar, não sei, a cantora vai cantar, mas eu quero chamar aquelas irmãs pentecostais, aquelas irmãs que ainda estendem as mãos e Deus responde, aquelas irmãs canela de fogo. Se tu pode, vem aqui no meio da multidão colocar as mãos sobre essas pessoas para a gente orar. Sai do teu lugar, irmã. A festa é sua, a festa é assim mesmo. Nós temos que provocar os milagres. Então cadê você? Vem aqui, sai do teu lugar, mas já vem pingando azeite. Eu tenho um amigo que diz que um crente tem que ser feito Fusca velho, 978, por onde passa derramando óleo. Então o crente tem que derramar óleo por onde passa. Você que é pentecostal já vem pingando azeite. Já vem você que veio receber batismo. Não vai esperando por ninguém, já vai dando glória. Já vai dizendo Jesus é hoje. Já vai dizendo Jesus é hoje. É um direito que você tem como profeta de Deus. Eu acredito que Jesus quer te batizar hoje. Você tem direito. Jesus quer fazer milagre aqui hoje. Então serva de Deus, já vai abrindo a tua boca, já vai falando em mistério, já vai recebendo os milagres de Deus. Soberania eterna, Pai, em nome de Jesus, eu elevo a minha voz com a tua igreja. E nesta noite nós estamos pedindo o batismo do Espírito Santo. Faz milagre nesta noite. O direito tu já deste. O Senhor conseguiu lá na cruz do Calvário o direito para as nossas bênçãos. Então aqui dentro do teu altar tem essas vidas que precisam ser sacudidas pelo avivamento no século XXI. Então começa a batizar, Jesus. Começa a batizar, jovem. Começa a batizar, irmãs.
glória a Deus.